Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana. Arruan, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Heimdall. Mas antes da gente ter essa conversa sobre Heimdall, eu já vou pedindo para você deixar aqui o seu like e também convido você, que ainda não está inscrito no canal, a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa também seu comentário aqui, você cultua Heimdall? Como é a sua relação com essa divindade? Você já conhecia Heimdall? Você assistiu Heimdall no filme do Thor? Então, conta um pouquinho aqui para mim, tá? Ah, e mais, você conhece o canal? Você gosta do canal? Você gosta do meu trabalho? Sabe que ele pode ficar melhor? Então, se você puder e quiser ajudar aqui no crescimento do canal, para que eu possa adquirir sempre material novo, para que eu possa ter mais recursos para trazer melhores pesquisas para vocês, você pode fazer um Pix em qualquer valor. A chave está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode depositar qualquer valor para o Pix. Você pode enviar um super chat, você pode enviar um super sticker ou um valeu demais. Dessa forma você vai estar incentivando o meu trabalho e fortalecendo, para que eu possa adquirir coisas novas para vocês, para poder trazer mais pesquisa aqui, tá? Então vamos falar sobre Heimdall agora. Heimdall, ou Heimdalli, é um deus guardião da mitologia nórdica. Ele é o deus da luz, da proteção, da profecia e é mais frequentemente resumido como vigilante dos deuses Aesir e deus guardião da ponte do arco-íris Bifrost, que leva a Asgard, que faz a ligação entre os mundos. Ele tem a missão de tocar o retumbante chifre Gjallarhorn quando da aproximação do fim do mundo, o Ragnarok. Heimdall vigia os invasores e também o início do Ragnarok a partir de sua residência, Himinbjorg, que é o nome do palácio, a residência de Heimdall, onde a ponte do arco-íris em chamas Bifrost encontra o céu. Heimdall é considerado o criador das classes sociais entre a humanidade. No corpus textual, Heimdall é frequentemente descrito como mantendo uma associação particular com limites, fronteiras e espaços liminares, tanto espaciais quanto temporais. Heimdall é descrito como o mais alvo dos deuses e possui dentes de ouro. Ele é atestado como possuidor de presciência e sentidos aguçados, especialmente a visão e a audição. Heimdall precisa de menos sono do que um pássaro, pode enxergar a noite tão bem como se fosse dia e por mais de 100 léguas. A audição de Heimdall também é bastante aguçada. Ele pode ouvir a grama crescendo na terra, a lã crescendo nas ovelhas e qualquer coisa que possa ter o som mais alto. O deus e seus bens são descritos de maneira enigmática. Por exemplo, Heimdall pode ter dentes de esmeralda, sua cabeça é chamada de espada e ele é o mais branco dos deuses. Heimdall possui o chifre retumbante Gjallarhorn, que quando tocado pode ser ouvido em todos os mundos, e o cavalo de crina dourada Gulltoppr, juntamente com o estoque de hidromel em sua residência. Também sabemos por suas interações com Loki, que eu vou contar aqui mais adiante no vídeo, e também contei no vídeo sobre Loki que eu fiz aqui no canal, que está lá na playlist sobre os deuses e deusas, que Heimdall também é um mestre metamorfo. A etimologia do nome de Heimdall é obscura, mas foi proposto que significa aquele que ilumina o mundo. Heimdall é atestado como tendo 3 outros nomes: Hallinskid, Gullintani e Vindler ou Vinler. O nome Hallinskid é obscuro, mas resultou em uma série de tentativas para decifrá-lo. Gullintani significa literalmente aquele com os dentes de ouro, e Vindler traduz-se como uma proteção contra o vento ou vento do mar. Todos os 3 resultaram em inúmeras teorias sobre o deus.
A primeira diferença interessante entre Heimdall e os outros deuses é que ele teve 9 mães. Vários estudiosos interpretaram isso como uma referência às 9 filhas de Aegir e Ran, que são as personificações das ondas. Já tem vídeo sobre Ran aqui no canal também, tá lá na playlist sobre os deuses e deusas. Isso significaria, portanto, que Heimdall nasceu das ondas, um exemplo de divindade nascida do mar, e talvez seu pai seja Odin. Já tem vídeo também sobre Odin aqui no canal, tá? Na playlist sobre os deuses e deusas. Existem várias interpretações sobre essa filiação de Heimdall, tá? Um texto diz, abre aspas, um certo nasceu em tempos passados, com poder muito aumentado, da raça dos deuses. 9 o deram à luz, um homem cheio de graça, donzelas gigantes nos confins da terra, fecha aspas. O nome das ondas seriam Gialp, Greip, Eistla, Airgiafa, Ulfrun, Angeidja, Indri, Atla e Yarn-Saxa. Mas também pode-se argumentar que essas são apenas filhas de Aegir e Ran, mas que não seriam exatamente as filhas que seriam as mães de Heimdall. Há até quem argumente que Heimdall realmente tinha uma mãe, mas que as outras filhas as substituíram. Podemos dizer com bastante certeza que Heimdall foi alimentado e criado de maneira específica e diferente. Abre aspas. Aquele aumentado pelo poder da terra, do mar gelado e do sangue de um javali sacrificial. Fecha aspas. A outra possibilidade é a de que Heimdall seja filho de Odin com Frigga, e os irmãos dele seriam Thor, Meili, Bragi, Njord, Tyr, Balder, Hoder, Hermodr, Vidar e Vali. Já tem vídeo aqui também sobre Frigga, Thor, Tyr e Balder no canal, na playlist sobre os deuses e deusas. Embora sua decisão de se tornar o vigilante dos deuses tenha ocorrido mais tarde na vida, a infância de Heimdall claramente lhe deu a força e especialmente a resistência para assumir um papel que o deixa acordado a maior parte do tempo e em qualquer clima. Diz-se que sua audição é tão apurada que ele pode ouvir a grama crescendo em Midgard, a terra dos homens. Ele precisa de menos sono do que um pássaro, sua visão é tão aguçada quanto sua audição, independentemente de ser dia ou noite. Heimdall pode ter sacrificado uma orelha em troca dessas habilidades, da mesma forma que Odin sacrificou um olho. Claramente, seus sentidos são tremendamente aguçados e o ajudam como vigilante, e pouco escapa de sua atenção. Heimdall é certamente uma divindade da percepção, atenção aos detalhes e vigilância. Ele está constantemente em guarda e observando por seus próprios sentidos e não pelos relatos dos outros. Embora muita tradição sobre Heimdall tenha sido perdida, o que temos é um exemplo poderoso da importância do dever para com os nossos ancestrais e para conosco. As fontes nem sequer concordam se Heimdall é Aesir ou Vanir. Em um lugar ele é filho de Odin, e em outro ele é um dos proféticos Vanir. Mas o fato é que o dever que ele escolheu transcende e traz preocupações. Heimdall é atestado na Edda Inverso, compilada do século XIII, a partir do manual tradicional anterior, na Edda em prosa e Heimskringla, escrita no século XIII por Snorri Sturluson, na Poesia dos Skalds e também em uma inscrição em nórdico rúnico antigo encontrado na Inglaterra. 2 linhas de um poema perdido, Heimdallagaldr, falam que, de alguma maneira, Heimdall sobrevive. Devido à natureza problemática e enigmática dessas leituras, os estudiosos têm produzido várias teorias sobre a natureza do deus, incluindo sua aparente relação com carneiros, onde ele pode ser uma personificação ou estar ligado ao mundo da árvore Yggdrasil e potenciais cognatos indo-europeus, e também fala sobre a sua relação com fronteiras e ondas. Na Edda Inverso, Heimdall é atestado em 6 poemas: Voluspa, Grimnismal, Lokasenna, Trimskvida,
Higstula, Rafa Galdri Oldings. E na Edemprosa, Heimdall é mencionado nos livros Gylfaginning, Skadskaparmal e Hatatal. Heimdall é mencionado 3 vezes na Voluspa. Na primeira estrofe do poema, a volva morta-viva, recitando um poema, chama os ouvintes para ficar em silêncio e se refere a Heimdall, se referindo aos filhos de Heimdall, as raças sagradas, que poderiam ser tanto os deuses como a própria humanidade. Alguns estudiosos têm apontado o poema de introdução da prosa Higstula, onde Heimdall diz ter ido uma vez até a humanidade, dormido entre os casais e assim fez filhos que distribuía classes entre eles, através dessa interação de Heimdall com a humanidade. No caso, Rig, que seria um outro nome de Heimdall. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mais tarde, em Voluspa, a volva prevê os eventos do Ragnarok e o papel em que Heimdall e o chifre Gjallarhorn vão ter em seu início. Heimdall elevará ao alto seu chifre e irá soprar. Devido às diferenças de manuscritos, tradições da estrofe podem variar. Nessa estrofe, o nome Gjallarhorn pode significar chifre do rio Gjöll, já que Gjöll é o nome de um dos rios do submundo, onde muita sabedoria é mantida para derivar. Mas observa que no poema Grimnismal cita-se que Heimdall bebe muito hidromel em seu lar celestial, Himinbjörg. No início do mesmo poema, a volva menciona um cenário que envolve a audição ou chifre de Heimdall. A estudiosa Caroline Larrington comenta que, se ouvir, ao invés de buzina, aparecer nessa estrofe, a estrofe indica que Heimdall, assim como Odin, deixou uma parte no poço, a sua orelha. Larrington diz que Odin trocou um de seus olhos pela sabedoria de Mimir, guardião do poço, enquanto Heimdall parece ter perdido sua orelha. No poema Grimnismal, Odin, disfarçado de Grimnir, torturado, faminto e sedento, conta ao jovem Agnar uma série de locais mitológicos. A 8ª localidade que ele menciona é Himinbjörg, onde diz que Heimdall bebe hidromel fino. Nessa estrofe, as 2 funções de Heimdall, como pai da humanidade e como guardião dos deuses, parecem ambas ser mencionadas, mas a segunda linha nos manuscritos está aparentemente em mau estado. Gylfaginning descreve o deus como guardão da fronteira da terra dos deuses. Heimdall encontra a humanidade em uma costa e, se aceito como descritor de Heimdall, Voluspa Rim Skama, o descreve como nascido no fim do mundo, em dias de outrora, pelas 9 filhas de Egir e Ran, e é o chifre de Heimdall que sinaliza a transição para os eventos do Ragnarok. Em Gylfaginning, no capítulo 49, Rai conta sobre o cortejo fúnebre do deus Balder. Várias divindades são mencionadas como tendo comparecido, incluindo Heimdall, que montou seu cavalo Gulltoppr. No capítulo 51, Rai prediz os eventos do Ragnarok. Depois que os inimigos dos deuses se reuniram na planície de Vigridr, Heimdall se levanta e explode poderosamente o seu chifre Gjallarhorn. Os deuses acordarão e se reunirão para o evento. No final da batalha entre vários deuses e seus inimigos, Heimdall enfrentará Loki e eles se matarão. Depois o mundo será envolto em chamas. No início de Skadskaparmal, Heimdall é mencionado como tendo participado de um banquete em Asgard com diversas outras divindades. Mais tarde, no livro Húsdrapa, um poema do Skald Ulfr Uggason, do século X, é citado, durante o qual Heimdall é descrito como tendo cavalgado até a pira funerária de Balder. No capítulo 8 são fornecidos meios de referência a Heimdall. Filho de 9 mães, guardião dos deuses, o branco Æsir, inimigo de Loki e recuperador do colar de Freya. Já tem vídeo sobre Freya aqui no canal, também na playlist sobre os deuses e deusas. A seção acrescenta que o poema Heimdallagaldr é sobre Heimdall e que, desde o poema, abre aspas, a cabeça tem sido chamada de desgraça de Heimdall.
A desgraça do homem é uma expressão para espada. Fecha aspas. Heimdall é o dono da Gulltoppr ou Gulltoppr. Também é conhecido como Vindler e também é filho de Odin. Heimdall visita Vagasker e Singelstein. De lá competiu com Loki pelo Brisingamen, o colar de Freya. Segundo o capítulo, Skald Ulfr Uggason compõe uma grande seção do seu Husdrapa sobre esses acontecimentos e que Husdrapa diz que os dois tinham a forma de focas. Alguns capítulos depois são fornecidas maneiras de se referir a Loki, incluindo disputador com Heimdall e Skadi. E uma seção do Husdrapa de Ulfr Uggason é então fornecida como referência, abre aspas. O renomado defensor, ou seja, Heimdall, do caminho do poder, ou seja, Bifrost, uma espécie de conselheiro, compete com o filho terrivelmente astuto de Falbart em Sigestein. Filho de 8 mães mais uma, de bom humor, é o primeiro a pegar o lindo rim do mar, ou seja, a joia Brisingamen. Anuncio isso em fios de louvor, fecha aspas. Heimdall é mencionado uma vez em Hatatal. Lá, em uma composição de Snorri Sturluson, uma espada é chamada de preenchimento de capacete de Vindler, que significa cabeça de Heimdall. Na saga Hringlinga, compilada em Heimskringla, Snorri apresenta uma origem evemerizada dos deuses nórdicos e dos governantes descendentes deles. No capítulo 5, Snorri afirma que os Æsir se estabeleceram no que é hoje a Suécia e construíram vários templos. Snorri escreve que Odin se estabeleceu no lago Logrin, em um lugar, abre aspas, em um lugar que antigamente se chamava Sigtunir. Lá ele ergueu um grande templo e fez sacrifícios de acordo com o costume dos Æsir. Ele tomou posse da terra até onde a chamou de Sigtunir. Ele deu moradias aos sacerdotes do templo. Fecha aspas. Snorri acrescenta que depois disso, Njord habitou em Noatun, Freyr habitou em Uppsala, Heimdall em Hilinbjorg, Thor em Thrudvangrir, Balder em Breidablik e que a todos Odin deu belas propriedades. Além de Odin e Thor e Balder, Freyr também tem vídeo aqui na playlist sobre os deuses e deusas, tá? No poema Lokasenna, Loki, que também já tem vídeo aqui no canal na playlist sobre os deuses e deusas, voa com vários deuses que se reuniram para festejar. A certa altura da conversa, o deus Heimdall diz que Loki está bêbado e estúpido e pergunta a Loki por que ele não para de falar. Loki diz a Heimdall para ficar em silêncio, que ele estava fadado a uma vida odiosa, que Heimdall sempre teve que ter as costas enlameadas e que deve servir como vigia dos deuses. A deusa Skadi interrompe essa contenda, e continua a história por sua vez. O poema Trimsvida conta sobre a perda do martelo de Thor, Mjolnir, para o Jotnar, ou gigante, e a busca para recuperar o martelo. Em certo ponto da história, os deuses se reúnem e debatem como recuperar o martelo de Thor, dos Jotnar, dos gigantes. E esse gigante que roubou o martelo exigiu a bela deusa Freya em troca do martelo. Eu falo um pouco sobre essa história tanto no vídeo sobre Freya, que tem aqui no canal, como no vídeo também sobre Thor. Heimdall aconselha que eles simplesmente vestissem Thor como Freya, durante o qual ele é descrito como Hifstastrasa e é dito que tem a visão como os Vanir. A prosa introdutória do poema Higstula diz que, abre aspas, as pessoas dizem nas histórias antigas, fecha aspas, que Heimdall, descrito como um deus entre os Æsir, certa vez se aventurou em uma viagem. Heimdall vagou à beira-mar e referia-se a si mesmo como Hygr. No poema, Hygr, descrito como um deus sábio e poderoso, caminha pelo meio das estradas, a caminho das fazendas, onde conhece diversos casais e janta com eles.
dando-lhes conselhos e passando 3 noites seguidas entre eles em suas camas. As esposas dos casais a engravidam, e delas surgem as diversas classes da humanidade. Eventualmente, um lar guerreiro produz um menino promissor, e à medida que o menino cresce, Hygr sai do matagal, ensina runas ao menino, dá-lhe um nome e o proclama como seu filho. Hygr diz a ele para atacar e conseguir as terras para si. O menino faz isso e se torna um grande líder de guerra com muitas propriedades. Ele se casa com uma linda mulher e os dois têm muitos filhos e são felizes. Uma das crianças eventualmente se torna tão habilidosa que é capaz de compartilhar o conhecimento rúnico com Heimdall, ganhando assim o título de Hygr. O poema termina sem mais menções ao deus. A história de Hygg ou Hygr soa confusa para o público moderno. Não vemos pessoas nas classes sociais dos nossos antepassados, e tal história parece, portanto, discordante. É mais útil ver a história no contexto da ordem social da humanidade e das competências necessárias para manter o funcionamento de uma sociedade moderna. Dessa forma, Hygg simboliza como os deuses se ligam a uma sociedade funcional, e Heimdall está fortemente ligado, portanto, à ordem social e à funcionalidade, e menos à etiqueta e outros elementos. Certamente é uma referência a homens e mulheres como parentes de Heimdall, e portanto ele tem alguma ligação com todos nós. Heimdall é visto por muitos como o Deus que poderia elevar a consciência do homem, abrindo nossos olhos para os mistérios dos deuses. Certamente sabemos que Heimdall tem interesse na humanidade. As interações dele com a humanidade são também um meio de reinvestir a humanidade na essência divina, de nos lembrar que somos filhos dos deuses, de nos elevar, de abrir o potencial para uma conexão poderosa com os deuses, um potencial muitas vezes ofuscado pelas lutas da existência mortal. Parece haver uma relação forte entre Freyja e Heimdall. Quando Loki rouba o colar de Freyja, Brisingamen, é Heimdall quem recupera o item para a deusa. Pode-se argumentar que ele fez isso estritamente porque o item foi roubado sob sua supervisão. Ou pode haver uma conexão mais forte. Heimdall assume a forma de uma foca para enfrentar Loki para recuperar o colar. E quando Thor mais tarde sai para recuperar o seu martelo roubado, recomenda-se que ele use o Brisingamen como uma estratégia para enganar o gigante, assim como se vestir como Freyja para poder recuperar o martelo. É claro que Heimdall se opõe a Loki e é conhecido como inimigo de Loki porque eles se matarão no Ragnarok. Existem alguns, portanto, que assumem um nível de inimizade entre os dois, e existem vários contos e suposições baseados em gnose pessoal não verificável sobre isso. Bem, essa é provavelmente uma situação mais imparcial do que as pessoas aparentemente veem. Heimdall tem um dever. Isso significa que ele, como um guardião e vigilante, deve observar e proteger. Como é mais provável que Loki se oponha a Asgard e às suas regras, porque Loki quebra padrões para poder gerar o caos necessário para poder garantir a evolução, na maioria das vezes será Heimdall quem acabará lidando com toda essa história de Loki. Às vezes Thor também lida com isso, mas muitas vezes é Heimdall que tem que lidar com toda essa desordem. Por fim, Loki e Heimdall se matam no Ragnarok. Em tal batalha, Heimdall pareceria o adversário mais adequado. Quanto às representações visuais sobre Heimdall, uma figura segurando um grande chifre nos lábios e segurando uma espada no quadril aparece em uma cruz de pedra na ilha de Man, e alguns estudiosos teorizaram que essa figura é uma representação de Heimdall com o chifre Gjallarhorn. Uma cruz de Gosford do século IX ou X em Cúmbria, na Inglaterra, retrata uma figura segurando um chifre e uma espada em pé, desafiadoramente diante de duas feras de boca aberta. Essa figura tem sido frequentemente teorizada como representação de Heimdall com o chifre Gjallarhorn. Uma característica apontada por alguns dos devotos de Heimdall é de que ele é conhecido por fazer de tudo para ajudar meninos adolescentes que estão lutando com a idade adulta que se aproxima,
explicando-lhes a satisfação emocional que pode advir de saber que eles estão fazendo um trabalho digno, mesmo que não traga fama e prazer efêmero. É uma lição difícil para eles aprenderem, e Heimdall aparece, ou melhor dizendo, parece, ser alguém que pode gentilmente levá-los a isso. Os pais, portanto, seriam sábios em entrar em contato com Heimdall quando seu filho adolescente estiver enfrentando dificuldades nessa parte do caminho. Heimdall também pode ser convocado como parte dos ritos de maioridade dos adolescentes meninos. Outras divindades também podem ser chamadas, mas Heimdall é quem abre o portão e os conduz da fase da infância para a idade adulta. A tradução chama Heimdall especificamente de grande e santo. Para a antiga mente pagã, a santidade era uma força palpável. Não era apenas o estado de ser sagrado, era o estado de estar cheio de um tipo específico de poder, o mesmo tipo de força que fazia com que os antigos delineassem com muito cuidado as coisas sagradas das coisas profanas. Essa distinção que está no cerne de muitos tabus religiosos e estruturas rituais. Aquilo que é sagrado é também aquilo que é terrivelmente perigoso de encontrar despreparado. Talvez Heimdall pudesse ser visto como um deus que ajuda a nos preparar e nos abrir para a experiência do sagrado. Como pai de toda a humanidade, também se pode dizer que ele guarda a centelha da essência divina que repousa em cada um de nós, a conexão com os deuses, nossos parentes mais velhos. Havia também uma conexão poderosa entre santidade e saúde. A ideia é que a santidade está profunda e intrinsecamente ligada à saúde, ao bem-estar e ao poder pessoal. Aquilo que é sagrado não é apenas algo a ser venerado, mas também pode ser algo a ser temido. O sagrado muitas vezes anda de mãos dadas por sua própria natureza com o aterrorizante. Por esta razão, qualquer encontro com o sagrado deve estar vinculado a tabus e protocolos rituais para que não ocorra contaminação e danos. Era quase como se as coisas que são sagradas existissem em um mundo ou modo de existência separado das coisas que são profanas. Talvez Heimdall possa ser chamado a compreender e ajudar a navegar nas fronteiras entre esses mundos. Certamente isso estaria em perfeito alinhamento com sua função de sentinela e guardião. Heimdall é um deus pensante. Sua sabedoria não é a inspiração selvagem, a visão mística, ou então o rei general de sangue frio, como Odin, mas sim a sabedoria ponderada e pragmática do vigia. Alguns acham que ele é uma boa escolha para atividades acadêmicas e filosóficas. Estar constantemente vigilante dá uma perspectiva muito diferente. Lembre-se que, assim como ajudar Thor a recuperar seu Mjolnir, a sabedoria não precisa exigir ações agradáveis para quem pede, mas sim sabedoria que seja eficaz para alcançar o objetivo em questão. Objetivo e foco. Heimdall é um dos deuses mais focados. Ele assumiu um dever específico e curioso que não termina até que ele o faça. Às vezes na vida, descobrimos que é muito difícil nos concentrarmos no que precisamos fazer. Heimdall pode sempre servir de inspiração para esse foco e propósito. É sem dúvida sua maior característica, sem a qual nenhum outro de seus feitos seria possível. Acima de muitas coisas, Heimdall é um deus da percepção. Nos mitos isso é exemplificado por coisas como, dele dormir pouco, precisar de menos sono que um pássaro, ver igualmente bem de dia e de noite, a 100 léguas dele, ouvir como a grama cresce na terra ou a lã nas ovelhas. Essas são habilidades óbvias e evidentes, mas os deveres de vigia e guardião são muito mais complexos. Há uma necessidade de interpretar eventos e ações ao nível demonstrado pelas tropas de reconhecimento, detetives, analistas de inteligência e outras perspectivas semelhantes. Heimdall costuma ser uma boa inspiração para treinar nossas percepções ou dar uma nova olhada. Embora se possa argumentar que Tyr é o melhor exemplo geral de preço e sacrifício, sua escolha foi feita no momento. Heimdall assumiu um dever vitalício de vigiar. Essa não foi uma escolha pequena, ou que pudesse ser tomada de maneira leviana. Embora a tradição não nos dê detalhes, pode-se presumir que houve alguma reflexão antes de assumir tal compromisso.
Na mesma linha, se você está considerando um grande sacrifício ou compromisso, o exemplo de Heimdall, a inspiração e o preço que ele pagou são dignos de revisão. Por definição, Heimdall como vigia representa proteção. No entanto, essa não é a força impetuosa clássica de Thor, embora ele seja certamente capaz de lutar, mas sim a ação sóbria e reflexiva de quem mantém a vigilância e pensa no futuro. É provável que Heimdall inspire suas próprias habilidades e consciência para que você possa se proteger e conceder proteção. Essas lições não são facilmente aprendidas, e em todos os casos o preço é por vezes uma consciência de coisas que antes passavam despercebidas. É frequentemente argumentado que, como inimigo de Loki, Heimdall representa um defensor da ordem social sobre a desordem, e que Loki pode representar a rebelião e ruptura, o que às vezes é necessário na sociedade. Além disso, o Voluspa se refere a nós como parentes ou filhos de Heimdall, e como Rig, está fortemente ligado às classes sociais na sociedade dos nossos ancestrais. No final, um vigia procura proteger a sociedade que zela. Heimdall pode inspirar e orientar nos casos em que buscamos manter um grupo unido e funcionando. Além disso, a Bifrost é antes de tudo uma ponte, e pontes ligam as pessoas. Heimdall pode ser um bom exemplo de como caminhar entre comunidades turbulentas e ao mesmo tempo manter relações positivas com todos. Gjallarhorn é um dispositivo para enviar um sinal alto e através dos mundos. Esse sinal deve ser claro e inequívoco. Da mesma forma, Heimdall pode ser uma boa inspiração para uma comunicação clara e importante. Lembre-se, entretanto, que Gjallarhorn raramente, e possivelmente muito raramente, é tocada, e que tais esforços não devem ser desperdiçados em coisas sem importância. Agora vamos falar um pouquinho sobre os deuses relacionados a Heimdall. Bem, os deuses guardiões em geral, como Hades, grego, Assur, assírio, Yinepu ou Anubis, egípcio, e Jano, romano. Já tem vídeo aqui no canal sobre Hades, sobre Yinepu, Anubis e sobre Jano. Sobre o carneiro, que tem ligação com Heimdall, o carneiro está associado a outras divindades também, em várias tradições, incluindo o Amon-Ra egípcio, já tem vídeo sobre Amon-Ra aqui também, e Hinum, que também é o deus carneiro egípcio, que também já tem vídeo aqui no canal, e também Baneb-Jedet, que também é egípcio, já tem vídeo aqui no canal e que também tem ligação com carneiros, além do védico Agni. Quanto aos símbolos de Heimdall, bem, seus animais são o cavalo e o carneiro principalmente. Suas cores, o ouro e o branco, mas também o azul céu e as cores do arco-íris. Seu instrumento musical é o chifre de tocar, a corneta. Vamos falar um pouquinho sobre o Gjallarhorn, o chifre de Gjallar. Embora Heimdall carregue uma espada e ande a cavalo, sua arma mais conhecida é o seu chifre. Seu dever mais importante como vigilante é soar o alarme. Imagine por um momento vigiar durante milênios, enquanto você espera por um único momento que trará o fim de tudo que você conhece. O dever de Heimdall é um dever triste e provavelmente solitário, mas que precisa ser cumprido muito bem. Nunca se esqueça, ao lidar com Heimdall, que ele tem uma missão e um dever que abrangem todos os seus pensamentos e ações. Gjallarhorn faz dele um dos deuses mais obstinados. O Castelo do Céu também é um dos símbolos de Heimdall, que é o Himinbjorg. Apesar de tudo o que Heimdall deve fazer e de quantas vezes ele deve sair em qualquer clima, ele mantém um salão, embora à vista de Bifrost, e lá ele bebe um bom hidromel. Provavelmente ele tem convidados, embora possam parecer raros, ou de alguma forma ele tem acesso a esse bom hidromel. Parece improvável que ele tenha muito tempo para preparar o hidromel ou cerveja, portanto o mistério dessa fonte seria bastante revelador. Talvez ele tenha um grupo pequeno e seleto de servidores que nunca são mencionados. Pode ser, já que os outros deuses parecem ter. E, além disso, Heimdall também tem um salão. Heimdall tem uma associação particular com carneiros. Uma forma do nome da divindade, Heimdalli, ocorre 2 vezes como nome para carneiro em Skadi-Skaparmal.
assim como o nome de Heimdall, Hallinskid. A descrição física incomum de Heimdall também foi vista por vários estudiosos como adequada a esta associação. Como mencionado acima, Heimdall é descrito como tendo dentes de ouro, por meio de seu nome Gulintani, como tendo a capacidade de ouvir a grama crescer e o crescimento da lã em ovelhas, e como possuidor de uma espada chamada Cabeça. Lembre-se que os carneiros têm chifres na cabeça. Isso pode significar que Heimdall estava associado ao carneiro, talvez como um animal sagrado e ou sacrificial, ou que os antigos escandinavos podem tê-lo concebido como tendo a aparência de um carneiro. O influente filólogo e folclorista Georges Dumézil, comparando motivos e grupos de motivos da Europa Ocidental, propõe a seguinte explicação para o nascimento de Heimdall e a associação com carneiros: a de que muitos folclores comparam ondas que, sob ventos fortes, são cobertas por uma espuma branca, e essas ondas são comparadas a diversos animais, especialmente a cavalos ou éguas, a vacas ou touros, a cães ou ovelhas. Lembre-se que tem a história do cavalo de Poseidon, que eu conto também no vídeo sobre ele, que tem aqui no canal, que era das ondas, enfim. Esse conceito fornece uma explicação satisfatória da história do dossiê de Heimdall, que a gente está considerando aqui. E isso permite-nos combinar o seu nascimento, de 9 mães que são ondas nos confins da terra e seus atributos de carneiro. Compreendemos que qualquer que fossem seu valor e funções míticas, o cenário de seu nascimento faz dele, na espuma branca do mar, o carneiro que nasceu na 9ª onda, ou que foi produzido pela 9ª onda. Vamos falar um pouquinho sobre as ervas xamânicas de Heimdall também. São 2, a angélica e o cominho. A angélica, que tem uso medicinal para tratamento de problemas respiratórios e de pele, mas que também pode ser utilizada em banhos de ervas desde que você não seja alérgico, e também para fazer licor. Magicamente, a angélica atua em feitiços de proteção e exorcismo. No banho, o chá de angélica remove magias negativas e maldições. Durante a Idade Média, dizia-se que o arcanjo Miguel revelara esta erva como uma cura para a peste negra. No trabalho com Heimdall, use a angélica por razões honrosas para o que o Deus aprove. O cominho, cujo uso medicinal auxilia nos males da digestão, gases, cólicas e diarreia, mas também tem uso doméstico para tempero para pratos picantes. É magicamente usado, colocado no pão para evitar que os espíritos da madeira o roubem, o que mostra o cominho como uma das ervas usadas contra a magia das fadas. O cominho é um potente feitiço anti-roubo. Polvilhar cominho em algo ou esconder uma bolsa dentro do item irá dissuadir os ladrões. O cominho é transportado em casamentos para garantir a fidelidade, que é outro tipo de roubo, a traição, e em geral para evitar que sua tranquilidade seja roubada. Também tem sido usado em poções de luxúria, misturado com vinho, coentro e outras ervas do amor, novamente para fidelidade. O cominho é muito apreciado por Heimdall e é uma das ervas encontradas no cemitério de Oseberg. Use-o para invocar sua bênção sobre algo que não deve ser tocado ou alterado. Quanto às ofertas a Heimdall, independentemente de sua aparência, e ele tem várias, Heimdall está quase sempre focado. Seu dever vem sempre primeiro. Como alguém assim chamado e intensamente focado, muitas vezes Heimdall vai exigir dedicação e padrões rígidos. Isso não deixa que ele seja mal-humorado, mas ele é dificilmente do tipo barulhento como Thor. As ações são elementos importantes para honrar e lidar com Heimdall, pois ele sempre honrará os atos acima das palavras. As palavras são ditas facilmente, enquanto as ações exigem que nos esforcemos para alcançar as coisas. Lembre-se, ao abordar Heimdall, que ele já sabe muito do que acontece e, portanto, é melhor ser honesto e estar aberto, fazer uma comunicação clara em sua abordagem ao observador. O hidromel é uma boa oferta, assim como o café nas circunstâncias certas. Seja direto na maneira como você fala, não desperdice palavras. Heimdall está sempre ocupado e tem muito tempo e atenção.
Ele pode ser feroz em seu dever, mas também pode ser uma boa inspiração e professor para aqueles que desejam trabalhar. Você também pode ofertar a Heimdall cerveja, carne de carneiro, chifres, suas ervas sagradas, a angélica e o cominho. As bebidas você pode ofertar em um chifre ou copo se você não tiver, e faça um blot para ele e tome o restante da bebida se você sentir vontade. Você também pode passar algum tempo meditando sobre o dever e a força do propósito de vigia. Medite sobre como ele se relaciona com sua vida e encontre uma maneira de vigiar você mesmo. Isso pode ser qualquer coisa, desde trabalhar na segurança de um evento até fazer busca e resgate, ou até mesmo estar mais atento aos eventos mundiais. Depois de tentar isso algumas vezes, procure novos hobbies e áreas de trabalho que possam se adequar ao papel de vigilante. Identifique áreas onde você acha que a inspiração dele seria valiosa. Pense nas coisas que você pode aprender ao honrá-lo ou seguir seus ideais. E se você pode sentir esse chamado, considere identificar um grupo ou ideal que vale a pena proteger e haja nesse sentido. Heimdall está fortemente ligado a elementos da civilização e da ordem social. Embora sua tarefa seja solitária, seu foco está na humanidade e em Asgard. Encontre uma maneira de refletir isso você mesmo. Lembre-se também de reservar um tempo para desfrutar dessa comunidade. O dever de Heimdall é inspirador, mas significativo apenas com algum nível de alegria para você. Não fique muito preocupado se achar o caminho um pouco solitário. Isso parece fazer parte do caminho. Alegre-se com o que você tem e com a alegria dos outros. Heimdall é obscuro para muitos, até mesmo para profissionais bastante experientes. Monitore os eventos atuais e as coisas que acontecem ao seu redor, como podem afetar aqueles que você procura proteger. Inspire-se, mas lembre-se de não se perder tanto nos exemplos de Heimdall a ponto de se perder. Ele não nos pede para nos tornarmos ele. Passe algum tempo orando ou meditando na praia ou no mar. Reflita sobre o fato de que às vezes o chamado e o trabalho serão sua própria recompensa. Comece a praticar visão distanciada, imaginando-se estar bem acima dos acontecimentos e ver como tudo se encaixa. E ver tudo também, Com o tempo, essa perspectiva pode ser bastante valiosa. Basta lembrar que a vida deve ser vivida nos detalhes e não ficar distante em todos os momentos. Cultive sua resistência, reflita sobre a natureza de Bifrost e como essa ponte promove a conexão e a capacidade de viajar entre mundos. Você pode se conectar a muitas comunidades diferentes. Reflita periodicamente sobre atenção aos detalhes, planejamento e preparação, observação, consideração, dever e missão e sabedoria pragmática. Passe algum tempo observando os outros comemorarem enquanto você vigia por eles também. Isso é uma maneira de honrar Heimdall. E, posteriormente, reflita sobre como, às vezes, o dever deve vir antes do prazer e do poder de um certo tipo de autodomínio e autocontrole quando necessário. Também tem valor, tá? Às vezes, você precisa colocar as necessidades dos outros antes de você. Concentre-se em ser confiável. Você pode descobrir que quando as pessoas souberem que você honra Heimdall, elas esperarão mais de você. Encontre novas maneiras de ouvir e estudar. Em todo caso, se você não consegue encontrar uma maneira de se manter vigilante, apoie aqueles que fazem isso. Outra maneira, bastante rotineira na vida de muita gente, é a pessoa que se dedica a fazer uma reeducação alimentar ou dedica a começar um treinamento, um exercício. Começa a se vigiar para você não furar dia de treino, para você não furar a sua dieta, tá legal? Sua reeducação. Começa a se vigiar, isso também já é uma maneira de você honrar Heimdall, tá? Agora vamos falar sobre os epítetos de Heimdall. Ele é conhecido por vários nomes, incluindo Rama, que é anglo-saxão, Rig, que é rei, Halinskid, que é o nome de um carneiro, daí porque alguns de nós vemos o carneiro como o animal sagrado de Heimdall, como a gente já falou. Muitas interpretações de outros estudiosos foram apresentadas para esse conhecimento, incluindo feixe de luz solar e eixo do mundo. O primeiro Kenning pode referir-se à sua capacidade de trazer clareza e iluminação,
enquanto o segundo parece apontar para sua importância como uma força de santidade na própria Midgard. Gulintani, ou dentes de ouro, aquele com dentes de ouro, referindo-se a um atributo mencionado acima de sua beleza brilhante. Deus branco, ou Deus alvo, diz-se que Heimdall é muito, muito bonito, de semblante brilhante com dentes de ouro. Guardião dos deuses, guardião da Bifrost, vigilante dos deuses, Exir brilhante, filho de 9 mães, inimigo de Loki, buscador do colar de Freya, filho de 9 mães, já falei filho de 9 mães, né? Vindler, ou Vindler, protetor do vento, uma proteção contra o vento, ou vento do mar, que é um nome obscuro, que significa aquele que protege contra o vento, ou vento-mar. Heimdall foi pai de uma das filhas de Ran com Odin, que é, entre muitos outros atributos, um deus do vento. Minha própria interpretação desse apelido é que é uma indicação de sua ascendência, o vento e o mar. Ou seja, Odin e as 9 filhas de Egir e Ran, que formam a espuma do mar, né? E que forma o carneiro, que a gente já falou aqui. Bem, antes de eu passar para a oração, é importante falar para vocês que todo o material que eu utilizei para fazer a pesquisa, você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo, nesses links que eu estou deixando. Então você pode se jogar nesses links ou até colocar outros links aqui nos comentários para a gente ver também, tá? Vamos para a oração então. Oração por Heimdall, por Raven Caldera. Salve, Senhor de Himinbjorg, chefe de Gjallarhorn, guardião dos portões do mundo branco. Olhos aguçados, ouvidos aguçados, sentidos em chamas. Vigilante a quem nenhuma alma passa despercebida. Acolhedor dos mortos honrados que atravessam as alturas de Bifrost. Padroeiro de todos os que servem e guardam incansavelmente. Os salões dos altos, os palácios dos poderosos. Você fica do lado de fora, sempre fiel, servindo com honra, enquanto grandes feitos são realizados e grandes canções são cantadas, enquanto as belas dançam nas suas costas robustas, guardando a paz deles, ó vigilante sagrado. Você nos ensina que limites são coisas boas, e esse alguém deve ser o único a mantê-los. Não importa o quão desagradável seja o trabalho, você está com o soldado no posto solitário, o guarda que vigia sem agradecimento durante a noite, aqueles que patrulham as estradas mais perigosas. Dia após dia, escuridão após escuridão. Salve Heimdall, conceda-nos sua perseverança, sua vigilância e sua fidelidade inabalável em todas as nossas obrigações de honra. Bem, gente, aqui eu finalizo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal e espero vocês na próxima semana, no próximo vídeo. Mitakuyo Yasi, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.